Ui. Pronto. Ao vivo nas duas plataformas. Fala, meninas, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Descomplicando a Energia. Aqui eu simplifico assuntos relacionados tanto à energia quanto a terapias holísticas ou terapias alternativas. O episódio de hoje é a respeito do Descomplicando o Reiki, ou seja, o que é o Reiki que eu tanto escuto falar, mas eu não tenho uma ideia assim simplificada do que pode ser na prática. Então hoje o assunto é bem colocar em prática, tirar as dúvidas que são mais seguidas. Eu estou transmitindo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. A galera que me acompanha pelo Instagram, se quiser entrar no link lá da minha bio, já pode assistir direto pelo YouTube, que é por onde fica salvo todo o episódio, certo? Então vamos lá. Bom, primeira questão da questão do reiki é, afinal, Gabi, o que é reiki? E aí tem até uma pergunta aqui, didaticamente, o que é reiki, tá? Bom, primeiro ponto importante, o reiki é uma composição de duas palavras, tá? A primeira, que quer dizer rei, é justamente a energia do universo, ou seja, a energia que está presente na natureza, a energia que está presente no Sol, no cosmo, ou então no planeta, na Terra, nas flores, nas folhas, está presente em toda parte da natureza, ou seja, é a energia do universo, tá? Então, o rei é a palavra que significa a energia do universo, enquanto que quer dizer a energia vital, a energia da vida. E muitas vezes vocês já ouviram eu falar a respeito da energia vital. Então, o que quer dizer essa energia vital? É justamente a energia que nos proporciona estar vivos. Ou seja, é a energia que mantém o nosso corpo saudável, que mantém a gente com os nossos desejos, os nossos anseios, com a força para a gente conseguir se manter na vida e buscar os nossos sonhos, tá? Então, a energia vital é a energia essencial para que a gente tenha vida, certo? Inclusive, quando eu falo a energia vital tá baixa, eu estou me referindo justamente a essa questão de que a gente usou todos os nossos recursos energéticos e, inclusive, a gente começou a acessar a nossa reserva de emergência, que é a nossa energia vital, certo? Mas reiki é a composição de duas palavras e, por consequência, é o quê? A composição de duas energias. Ou seja, se rei é a energia do universo e ki é a energia da vida, ou seja, a minha energia pessoal, o reiki, quando eu faço uma transferência de uma energia com base no reiki, eu estou usando o combo dessas duas energias. Falando de uma linguagem bem simples assim, eu estou usando o combo dessa energia. Ou seja, é a minha junção da minha energia que me mantém vivo, da minha energia pessoal, com a junção da energia que existe no universo. Gabi, mas como isso acontece? Gente, isso acontece quando tu te torna reikiano, quando tu faz o preparo energético, quando tu faz a abertura energética para se tornar um reikiano, o que acontece? Por onde tu recebe energia do universo? Tu recebe por um chakra que, inclusive, eu uso muito, está ligado à espiritualidade, eu falo muito dele também, que é o chakra coronário, lá no topo da nossa cabeça. Então, por onde eu recebo a energia rei, que é a energia do universo, é pelo chakra coronário, pelo topo da cabeça. É por aqui que entra a energia que está presente no universo, em abundância, para o nosso processo de cura e para manter a vida na Terra. Bom, e o que acontece? Enquanto ele passa e eu sou o canal de passagem dessa energia, ele sim vai acabar se misturando um pouco, absorvendo um pouco também da minha energia pessoal. E quando eu transfiro ele através das minhas mãos, ele se torna essa energia combo do rei, a energia rei que eu recebi do universo, com a energia ki, que é a minha própria energia. E eu consigo transferir essa energia para o paciente através das minhas mãos, certo?
Então, isso seria a ideia do reiki, que a gente sempre ouve falar, sabe que tem imposição de mão e tudo mais, mas não tem uma ideia de fato do que quer dizer, o que quer dizer a palavra, por que se chama reiki. Agora, entendendo que ela é uma junção de duas palavrinhas e de duas energias que se fundam numa só, fica mais fácil da gente conseguir entender como é que funciona o reiki e como é que é feito todo o processo de energização para a pessoa, tá? Então, o reiki não é uma transferência de energia pessoal. O terapeuta, ele é apenas um canal que transpassa essa energia que vem do universo com um pouquinho da energia que ele tem, certo? E esse pouquinho não faz esvair a energia vital dele, ou seja, ele não desgasta, a gente não desgasta como terapeuta a nossa energia doando. Por quê? Porque é apenas uma dose da nossa energia que se mistura, que se funda com a energia do universo. Essa é a ideia do reiki. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, tanto a galera que me acompanha no YouTube, quanto o pessoal que me acompanha no Instagram, quem me acompanha no Instagram, convido a vir para o YouTube, que é por lá que fica salvo, e por aqui vocês conseguem interagir bem melhor pela questão do chat. É só clicar, acho que o link já está na bio? Link está na bio, para quem quiser acessar direto pelo YouTube, certo? É a primeira vez que eu faço transferência simultânea, então eu tô com um olho no gato e o outro na lá. Eu tô com um olho em cada câmera, tô bem perdida. Bom, seguinte, então, o reiki é uma transferência energética, tá? Dessas duas energias para a pessoa que está recebendo essa aplicação, ou seja, o paciente, a pessoa que está ali sendo tratada através dessa energia. O que o reiki faz, afinal, Gabi? Qual é a função do reiki? O reiki ele vai justamente reestabelecer o nosso equilíbrio energético, tá? Justamente porque ele vai direcionar essa energia do universo nos pontos de conexão energética que a gente tem. O que é pontos de conexão energética? São os chakras. São os pontinhos que a gente tem na nossa vida, no nosso corpo, que acabam conectando com alguma questão minha da vida, com uma questão energética da minha vida. Então, o que o reiki faz? Ele alinha os chakras, ele equilibra esses pontos energéticos que podem estar desequilibrados por alguma circunstância, por algum comportamento, por alguma postura. Eu vi aqui que botou, mas lá, Gabi, não tem chat. Tem chat, sim. Inclusive, ó, a galera que tá no Instagram, eu vou filmar para vocês verem que tem. Estão vendo aqui? Ui, ó. Gente, aqui eu tô ao vivo no YouTube, tá? Depois eu vou até editar, porque senão vai ficar uma esculhambação. Aqui no cantinho, gente, isso aqui é o chat. Então, a galera que quiser ir pro YouTube, pode vir aqui pra live do chat. Vantagem, quando eu encerro a live pelo YouTube, o que acontece? Eu posso continuar conversando com vocês pelo chat, ou seja, eu continuo respondendo as dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem vir para cá, tem chat, e também quando eu preciso compartilhar a minha tela, fazer desenho, por aqui vocês enxergam. Pelo Instagram vocês só vão me ouvir. Certo, galera? Qualquer dúvida, me pergunte. Bom, vamos lá. Seguinte, então tá. Entendi o que é reiki, entendi que é a junção de duas energias, e é essas junções de duas energias que passam para o paciente, passam para a pessoa que está recebendo a aplicação, certo? E o terapeuta, ele é só um canal, como se fosse um caninho. Ele é só um caninho que recebe essa energia e transfere essa energia, tá? Não é um poder curador do terapeuta. O terapeuta, ele é apenas um canal por onde transfere essa energia curadora, que equilibra, que reestabelece a harmonia no nosso corpo energético. Ó, não tinha achado, por isso voltei. Tranquilo. Então, pode voltar aqui para o YouTube que tu consegue sim falar comigo pelo chat. Certo. Bom, um detalhe muito importante, gente. As pessoas confundem o que significa reiki com imposição de mãos. Sim, as pessoas confundem muito. Reiki com 2 pontos até eu trouxe. O primeiro, as pessoas costumam confundir muito a aplicação do reiki com a imposição de mão. Ou seja, qualquer imposição de mão serve como reiki? E a resposta é não. Por quê? Porque reiki é um tipo de imposição de mãos.
que tem uma técnica, que tem um meio e busca uma energia em específico, que foi o que eu falei, a união da energia do universo com a minha energia, certo? Em posição de mãos, eu posso ter várias linhas, inclusive dentro de uma questão religiosa. Por exemplo, um padre, quando vai fazer um batismo, quando vai fazer um casamento, ele impõe a mão sobre os noivos, num sinal de bênção. Então, é um tipo de imposição de mão, mas nem toda imposição de mão é um reiki. Reiki é um tipo específico de tratamento que vai usar a imposição das mãos, mas que vai ter uma energia particular dele, certo? Que é justamente a energia do universo junto com a energia pessoal, vital do terapeuta, tá? Misturando um pouquinho. Bom, outra questão que as pessoas confundem muito. Gabi, reiki é religião? Eu lembro que quando eu fui a primeira vez numa casa de reiki, eu achava que reiki era religião e eu pensava que eu estava traindo a minha religião entrando lá. E a verdade é que reiki não é uma religião. Reiki é um tipo de energia, de tratamento alternativo, um tipo de energia que é usado justamente para cura, mas ele não é uma religião em específico. Ou seja, ele não tem um fundamento ideológico, ele não tem um dogma em específico a seguir, com regras, crenças. Inclusive, quando a gente está estudando Reiki, o que acontece? O Reiki, ele vai trazer diversos mestres de diferentes religiões para mostrar a questão do quanto esses mestres eles tinham uma expansão muito grande energética, ou seja, o quanto eles conseguiam doar o amor, o quanto eles conseguiam transmitir uma energia de alta intensidade, de alta vibração. Então, eles vão usar mestres como Jesus Cristo, como Buda, como vários outros de diferentes linhas religiosas. Porém, o reiki não é uma religião, é uma coisa que as pessoas costumam confundir muito, certo? Bom, então qual é a diferença, Gabi, que tu falou, entre reiki e entre imposição de mãos? É justamente isso que eu comentei. Imposição de mãos está muito ligada a uma questão mais religiosa. Então, tu vai ver uma imposição de mãos, de repente, num passe espírita. Só que o passe espírita, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar também um pouco da energia da pessoa que está ali, mas ele vai utilizar o quê? Da energia dos protetores espirituais daquela pessoa que está dando o passe, ou então ele vai usar da energia de outros espíritos do bem e de luz que estão ao entorno. Então ele tem esse cunho espiritual, esse cunho mais ligado ao espiritismo em si, tá? Agora o padre, quando ele impõe as mãos sobre alguma coisa, por exemplo, ordenação de alguém, o que ele está ali? Ele está causando uma benção, ele está causando uma permissão para que aquilo aconteça. E ele utiliza da energia dele e da energia vinda do Espírito Santo e da energia vinda da onde a religião dele tem a crença, tem um fundamento. Então, imposição de mãos, sim, está muito mais ligado a um tipo de religião, e aí vai ter diferentes tipos que vão utilizar a imposição de mãos com uma finalidade diferente. Só que o reiki não, o reiki ele é amplo. Então, o reiki não está vinculado à religião, o reiki é a junção dessas duas energias que vão ser transmitidas através da imposição das mãos, mas ela está completamente ligada à energia do universo, ou então a energia que eles chamam do cosmo, tá? Também vocês podem ouvir essa palavra para se referir à mesma coisa que a energia do universo, tá? Então, essa é a diferença muito, muito grande que tem entre os dois e que a gente acaba confundindo, e é normal confundir, certo? Se ficar alguma dúvida, me perguntem. Bom, outra coisa, quais são, Gabi? Existe nível de reiki, existe etapa, existe o mais avançado, o menos avançado, como é que funciona? Tá, peraí, que tem uma pergunta aqui. E na religião evangélica, Gabi, que é o meu caso. Bom, detalhe muito importante, não importa a sua religião, não importa se tu é católico, se tu é evangélico, se tu é umbandista,
Se tu é, vamos lá, agora não me vem, protestante, se tu é espírita, não importa qual é a tua linha religiosa. O que é a ideia do Reiki? O Reiki, ele vai trabalhar com a energia que existe em abundância no universo. Ou seja, ele vai fazer a conexão com a energia vinda da natureza, com a energia vinda do sol, da lua, da terra, da água, do mar. Então, ela não tem um fundamento. Eu não estou especificando que ela vem dos orixás, eu não estou especificando que ela vem de algum santo. Ela é a energia que está aqui presente na natureza. Então, ela não tem, digamos, ela não tem uma propriedade de alguma religião específica. Ela é ampla, ela é grande, tão grande quanto o poder que ela tem. Então, ela tem um poder curador. Ela vai trabalhar como um tratamento curador, tá? Ela não vai acabar ferindo nenhuma crença tua. Pelo contrário, muitas vezes ela, por te equilibrar energeticamente, ela vai fazer com que a tua fé se torne mais forte. Então, ela não vai interferir em momento nenhum nas tuas crenças, não vai interferir em momento nenhum em alguma coisa que fira a tua religião, certo? Então, isso é bem importante, até porque eu sei que existe uma resistência muito grande de algumas religiões, no sentido de que não gostam, não aceitam da questão do Reiki, acreditam sim que ele é uma religião, e na verdade, quando a gente estuda a fundo, a gente vê que não tem nada a ver com uma religião, e que, por sinal, o Reiki respeita tudo que é tipo de religião, e ele estuda a parte mais energética de todas as religiões. Então, ele tem um respeito muito grande por cada religião, tá? Ó, cobre como se estivesse traindo Deus, de tanto nos coloca pressão. Eu sei que tem isso da questão de que, ai, mas eu tô sentindo que tá traindo. Ó, eu vou contar uma história minha, tá, pessoal? Nada melhor que uma história. Primeira vez que eu fiz Reiki, primeiro nível de formação, que é o que eu vou falar em seguida, de Reiki, foi o seguinte. Bom, fui lá, fiz toda a cerimônia que tem, eram 3 dias, e no último dia, eles pediam que fossem todos de branco. Mas não por uma questão de que a cor branca, ela não tem uma interferência no sentido energético, que cada cor traz uma questão de energia, tá? Então, eles pediam que a gente fosse todos de branco, para não haver uma interferência energética. E aí eu fui, fiz o ritual, eu tinha que levar umas frutas e tudo mais para comer, depois para confraternizar. Aí eu voltei e fui para minha avó. Toda a minha família é de linha católica, católica mesmo. E eu lembro que foi impossível explicar para minha avó, e ainda impossível explicar para minha tia, que é muito mais nova que a minha avó, que aquilo não era uma oferenda, que aquilo que eu estava fazendo não feria a questão de eu ser católica, porque eu comecei fazendo Reiki e eu era católica. Aquilo não feria em nada nenhuma religião, pelo contrário, aquilo reforçava mais a minha energia da fé, a minha questão de eu realmente me entregar para a questão da espiritualidade, não importa a linha religiosa que eu seguisse. Mas isso foi muito difícil de entender, porque existe essa certa resistência. Quando falou de energia, então isso não é coisa de Deus. Isso é comum, e eu sei que isso é comum. E que vai ser difícil, de repente, tu conversar com algumas pessoas e tu tentar convencer, ou tu tentar explicar, não, mas isso não tem a ver com uma religião, a gente trata do amor, a gente usa a energia do amor, a energia que tem no universo. Isso gera, sim, gente, uma resistência. E tá tudo bem, sabe? A melhor coisa que eu posso dizer é: vejam aquilo que vocês sentem. Vejam aquilo que realmente faz sentido para vocês. Porque eu parei de tentar convencer, de repente, a minha avó, a minha tia, que aquilo não infringia uma religião que eu tinha, que aquilo não infringia nada. Eu simplesmente entendi. Olhei para o Reiki, vi que ele não tinha nada, que pelo contrário, ele ajudava muito do meu lado espiritual. E se aquilo fez sentido para mim, ele precisa fazer sentido só para mim. Porque se tu for levar ao pé da letra, o que é a questão da religião, o que é a questão do Deus, existe um Deus dentro de cada um de nós, que cada linha vai dar um nome, o meu eu superior, a minha divindade, é o trino, tem vários nomes dependendo da sua religião. Então,
Se existe um Deus dentro de mim e aquilo faz sentido para mim, eu vejo que aquilo não fere ninguém, inclusive reforça a minha espiritualidade, a minha fé que eu preciso estar reforçada, tá tudo bem. Tá tudo bem, nem todo mundo vai concordar com o que eu vejo, nem todo mundo vai saber o que eu estou estudando, saber o que eu vejo, saber o que eu estou trabalhando. Quando essa pessoa, de repente, que criticou por algum motivo, se a minha tia um dia se abrisse a entrar na casa de Reiki e entender e ouvisse um pré-julgamento, talvez ela também identificasse que aquilo não agredia, pelo contrário, trabalhava ainda mais a relação dela íntima com Deus ou com o seu eu superior, dependendo da sua religião, entende? Isso é muito importante, gente, que a gente se liberte do pré-julgamento, que a gente esteja aberto a ouvir e a ver antes de sair falando, antes de sair rotulando. Não, isso não dá, isso não pode, não, minha religião não permite. Entendam. E aí vê, não gostei, Gabi, tá tudo bem não gostar, ou eu não me senti confortável, tá tudo bem, certo? Então isso é bem importante, ó. É bem isso, Lu. Certo? Então, eu espero que de alguma forma vocês consigam entender, porque existe muito, foi até legal ter trazido esse assunto, porque existe muito essa resistência, essa pressão, essa tensão entre religião e reiki. Como isso é acirrado, como isso é difícil de ser entendido. Mas existe e é a melhor forma isso. Experimente, experiencie, entendam de fato o que é e depois vejam, isso infringe o meu crer, isso infringe a minha relação com, enfim, o que eu acredito que é a minha fé, a minha espiritualidade, não infringe, então tá tudo bem. Não vai prejudicar. Certo? Bom, só que as pessoas ficam, tá, reiki é uma coisa assim, tu chega lá, faz só um curso e acabou, precisa de curso, não precisa? Bom, o reiki é como se tu estivesse fazendo algum curso voltado para algum estudo em específico, tá? Então, sim, o reiki, eu não vou um dia levantar, acordar, bocejar e dizer assim, hoje sou reikiana, vou sair aplicando reiki. Gente, não tem como fazer isso, tá? Tu precisa estudar sobre isso. Até quando tu vai para alguma religião, tu estuda aquela religião para dizer, então tá, então eu sou tal coisa, eu sou católica, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não pega e veste como uma roupa que eu achei que ficou legal hoje em mim, tá tudo bem. A gente precisa entender. Eu preciso de um curso, eu preciso me aprofundar, eu preciso trabalhar os pontos energéticos no meu corpo que vão ser usados na hora de aplicar o reiki. Ou seja, foi o que eu falei, eu vou abrir esse meu chakra superior, tá, que é o coronário, para receber essa energia que existe no universo, e eu vou trabalhar também os chakras que eu tenho na minha mão para transferência dessa energia, para que eu seja um canal limpo. E aí isso tem a ver com a ordem e o nível de reiki. Sim, o reiki não é um curso geralzão, um só. Ele é dividido em 3 níveis iniciais, que são o seguinte. O que é o nível 1? Eu tô falando que o reiki, o terapeuta, ele tem que ser um canal. Então, ele é como um canudo, tá? Ou seja, eu não tenho como transferir uma energia se aqui tudo não tiver desentupido. Faz sentido? Então, o que acontece? Qual é o primeiro nível? Vou fazer analogia para ser bem chula, bem escrachada na hora no meu exemplo para vocês entenderem. O nível 1, o que é o primeiro nível do reiki? Eu vou pegar esse caninho, o canal de transferência do reiki, que é o terapeuta, e o nível 1 vai trabalhar, limpar, desentupir esse cano que está bloqueado com várias questões energéticas. Ou seja, o nível 1, a gente aprende, é ensinado pra gente, é permitido que a gente aplique, que a gente vá aplicar o reiki apenas na gente mesmo. Ou seja, apenas no próprio terapeuta. Sim, é uma autoaplicação que a gente fala. Sim, a gente precisa e deve se aplicar reiki. Porque se eu estou falando que eu sou um canal de transferência energética, se esse caninho estiver entupido, eu transfiro o quê? Me diz. Eu preciso primeiro fazer um trabalho de limpeza, de desentupir o canal, que é o meu próprio campo energético, que é o meu próprio corpo energético. Então, o nível 1, eu só vou ficar fazendo reiki em mim mesma, trabalhando a minha energia, trabalhando as minhas questões
pessoais. Ah, trabalha tudo e nunca mais acontece nada? Não. Mas a gente no início vai trabalhar muito a fundo até a gente conseguir ter um preparo mesmo para que esse canal comece a fluir, que o reiki comece a fluir. Quanto mais a gente faz, mais fluido fica essa energia, tá? Até porque mais intimidade a gente vai ganhando com essa energia, certo? Então, o nível 1 é para o famoso desentupidor de caninho. Eu sou um terapeuta, digamos, um candidato a ser terapeuta, e para eu ser um canal de transferência dessa energia, eu preciso primeiro me limpar. Então, o nível 1 é para tu te limpar e trabalhar a tua energia, desentupir o teu canal, para que depois as coisas fluam, para eu poder transferir para alguém essa energia, certo? Bom, nível 2. Eu já sou um caninho desentupido, ou seja, meu canal já está fluido, eu consigo deixar a energia do reiki fluir, eu começo a trabalhar, é ensinado, é permitido que eu aplique reiki em outras pessoas. E pode ser, eles aconselham e realmente é bom, porque daí tu vai ganhando intimidade, vai ganhando confiança. Primeiro vai aplicando no teu esposo, no teu namorado, na tua família, nos teus amigos, mas com o tempo tu vai ver que as pessoas vão te procurando, as pessoas vão querendo, vão se interessando, vão descobrindo, e aí vão te pedindo para aplicar também. Bom, nível 2 é permitido que tu aplique nos outros, que tu aplique em ti mesmo, continue aplicando em ti mesmo, e aí é ensinado tu conseguir aplicar reiki em 3 circunstâncias. A distância no presente, ou seja, de repente eu tô aqui na Austrália e aí a Lu pede para eu mandar um reiki para ela. Eu mando para ela à distância. Eu posso mandar para questões minhas do passado, ou seja, de repente em algum momento da minha vida eu tive uma dor muito grande, alguma coisa que vem carregando, que vem pesando, e aí o que eu pego e faço? Eu mando reiki para aquela situação daquele momento. Vai trabalhar a energia daquele momento. Ou então para o futuro. Como exemplo futuro? Sim, se eu estou ansiosa por alguma questão, eu tenho uma cirurgia para fazer, eu tenho, de repente, uma prova para fazer e eu estou gerando muita ansiedade por uma expectativa no futuro, eu posso enviar reiki para isso, tá? E também posso enviar reiki para remédios. Por que para remédios? Porque o remédio ele tende a ter um quê? Um efeito colateral. E aí, o que a gente faz com o reiki? Quando a gente aplica reiki no remédio, a gente consegue amenizar a energia que talvez vá baixar da pessoa que vai tomar aquele remédio. Ou seja, a gente consegue amenizar, em parte, o efeito, em parte, tá? Não é 100%. O efeito colateral dos remédios que a pessoa vai ter que tomar, ou que tu mesmo vai ter que tomar, certo? Ó, a Lu perguntou aqui. Nível 3, ele vai ter a questão do que a gente é capacitado a mandar reiki, a enviar reiki para outras pessoas, ou seja, um grupo de pessoas, ou então uma nação, um país, o próprio planeta. Sim, ele é num sentido muito mais amplo da energia, não é mais tão direcional, tão individual, certo? E aí o último nível é justamente a gente ensina, a gente aprende, eu não tenho esse último nível, que é o do mestrado, é o nível em que tu te prepara para formar outros reikianos. Tu tem a capacidade de formar outros reikianos, certo? Basicamente vai entre esses 3. Gente, como é que eu descobri o reiki? Eu tinha uma casa de reiki a 1,5 quadra da minha casa. E eu lembro de passar lá, e aí vai ter muito essa questão do fundo religioso, né? Eu lembro de passar na frente da casa do reiki e ver várias pessoas de branco, e pessoas às vezes entrando com flores, com frutas, e a minha avó falava muito isso. Nossa, isso aí é uma casa de batuque, isso aí é uma casa de que eles fazem trabalho, que é do mal, que não é de Deus, não sei o quê. E eu fiquei com essa ideia da questão de que aquela casa era uma casa estranha. Eu fui conhecer reiki um dia que eu estava já passando por um processo de recuperação da perda de um grande amigo meu por meio de um acidente. E eu estava meio desolada, eu estava meio sem chão, sem saber para onde ir. E eu queria buscar respostas mais a fundo, que eu não conseguia encontrar dentro da minha religião. E aí a minha amiga me convidou para ir numa casa de reiki. Entro no carro dela, ela anda, acho que ela engatou no máximo a segunda, parou na frente daquela casa e disse: a gente chegou.
E eu, nossa, sério? E eu também tinha ideia de que era uma religião, eu também tinha ideia de que aquilo ia infringir as coisas que eu acreditava. Cheguei lá, entrei e eu lembro de sentir um cheirinho muito bom, porque eles trabalham com incenso lá dentro para limpeza. E eu tive a melhor sensação que há muito tempo eu não sentia dentro de um lugar, dentro de um templo, dentro de algum lugar que trabalhasse com a questão de espiritualidade. E eu me senti em casa, eu me senti acolhida, eu me senti feliz, eu me senti bem como há muito tempo eu não me senti em algum lugar assim nesse sentido. Recebi a aplicação do Reiki, eu lembro que já de cara eles estavam anunciando que iam ter um curso. Gente, eu sem saber nada sobre o que era. Só pelo fato de eu ter entrado, de eu ter me sentido bem. O que eu fiz? Fui lá e já me inscrevi para o curso. E aí eu comecei a conhecer mais. No primeiro curso eu entendi, no segundo, para mim foi transformador, foi divisor de águas. E no terceiro só complementei a minha formação. Mas simplesmente o conhecer o Reiki foi um acaso. A minha amiga um dia me levou para o Reiki, eu me senti bem lá, sou curiosa, comecei a procurar, topei entrar de cabeça nesse curso e foi uma das melhores coisas que eu fiz dentro da minha parte de espiritualidade até hoje. Até hoje eu agradeço o acaso de eu ter topado esse convite, de eu ter entrado na casa e eu ter topado, inclusive, fazer o curso. Foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive depois, muitos anos depois, eu dei de Dia dos Pais para o meu pai um dos cursos, do primeiro curso. Ele também se apaixonou, porque é aquilo, gente, independente da tua religião, ele trabalha a energia como um todo. E ele trabalha curas dentro de ti, que é fantástico. Vale muito a pena vocês experimentarem. Bom, ó, troca de energia da pessoa prejudica, pois sou uma esponja. Ah, detalhe importante. Gabi, eu tô ali, né, interagindo. Minha energia tá ali, tô com a mãozinha perto da pessoa, passando a energia do Reiki. Eu pego a energia da pessoa se ela estiver mal? Não. Tá? A não ser que tu comece a te envolver no processo. O que acontece com o Reiki? Quando tu estuda o Reiki de fato, tu entende que existem proteções. Então, tu antes de aplicar o Reiki numa pessoa, é óbvio que tu vai fazer a tua proteção. Então, tu mesmo te limpa, tu mesmo te protege, depois tu limpa a pessoa, protege a pessoa e aí aplica o Reiki. Então, todo esse processo prévio que eles ensinam não é à toa, não é aleatório, gente. É um processo justamente para resguardo da tua energia, para proteção tua, certo? Inclusive, quando tu trabalhar, por exemplo, fizer um curso à base de Reiki, alguma questão, tu aprende a questão da esponja, ou seja, pessoas que são muito abertas e que colhem tudo que está ao redor, tá? E aí elas se tornam elas ficam cansadas, elas ficam sobrecarregadas, elas ficam irritadiças, porque elas pegam energias que não são delas ou que não estavam com elas até então, certo? Tem inclusive um vídeo aqui no canal do YouTube que eu falo a respeito de a energia dos outros me afeta. E eu explico isso aí bem a ponto. Quando tu trabalha o equilíbrio energético do teu corpo, tu te protege automaticamente dessas interações de esponja, digamos, de tu sugar, de tu pegar muito a energia dos outros que tá negativa, por exemplo. Então, eu te convido a dar uma olhadinha nesse vídeo, também que é um episódio do canal, que explica direitinho a respeito disso, certo? Bom, seguinte, uma coisa que eu lembro que foi muito engraçada quando eu fiz o curso foi o seguinte. Eu lembro de um dos instrutores, né, de um dos treinadores que estava formando terapeutas, ele pegou e disse uma frase que eu pensei, balela. Uma semana depois eu engoli a minha balela. Ele pegou e disse assim, gente, vocês têm que entender a responsabilidade que vocês assumem a partir de agora. Porque não é só para nós que vocês são terapeutas. Vocês se tornam terapeutas para o universo. Então, por consequência, virão pessoas de diferentes lugares pedindo a ajuda de vocês, de diferentes formas. Então, a partir de agora, a frequência que as pessoas vão te procurar
E a opção de tu ter esse recurso de ajuda através do reiki vai ser muito maior. Uma vez que tu te torne terapeuta, tu abre isso e, ao mesmo tempo, aqueles que mais precisam é como uma luz. Eles são atraídos para justamente tu poder usar uma ferramenta que tu aprendeu de cura. E, gente, uma semana depois, aconteceu exatamente isso com uma pessoa completamente aleatória. Eu lembro que na hora que aconteceu, eu fiz assim, ó. Ele falou, e agora ferrou. Já sou terapeuta, vou ter que assumir a bronca. Inclusive, hoje eu trabalho com isso e gosto muito. Mas sim, quando tu te torna terapeuta, tu tem que entender que tu tem essa responsabilidade muito grande. Tu se torna uma luz para quem tá precisando de ajuda. E aí, por consequência, as pessoas vêm te procurar. Por quê? Porque tu tem uma ferramenta ou algumas ferramentas que pode ajudar. E a ideia é que o processo de cura, ele seja expansivo, né? A gente vá doando para quem precisa, nunca guardando ou resguardando para si, certo? Bom, quanto tempo durou toda essa questão da minha formação de reikiana? De um curso para outro, de um nível para outro, um para o dois, durou 2 meses de diferença. E aí, até fechar o terceiro nível, 1 ano depois. Justamente porque ele falava que a gente precisava muito trabalhar a nossa questão de assimilação com essa energia, para poder fazer esse último nível, que é muito mais expansivo. Mas virou aí mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio que eu fiz toda essa formação, tá? Mas ela não foi contínua, ela era de um encontro, era formado um nível, outro encontro, era formado outro nível, depois de 1 ano, o último nível. Certo? Isso eu falo mais a um título de quem de repente tem interesse. Como é que funciona, Gabi? Será que eu tenho interesse em me tornar reikiana ou só tenho interesse em receber o reiki? Porque os benefícios são enormes da gente receber o reiki, certo? Isso é mais a título de quem realmente, de repente, tem um interesse, quer saber como é que funciona, como é que não funciona. Bom, seguinte, gente, benefícios do reiki. Ou seja, para que o reiki é importante? O que o reiki faz de grande importância ou de grande benefício para a gente, tá? O seguinte, o reiki, ele reestabelece a nossa energia, ou seja, do nosso campo energético. E ele trabalha as questões que estão em desequilíbrio, as questões que estão com algum problema, tanto no nosso emocional quanto no nosso mental. Então, você que de repente está sentindo que anda oscilando de humor, anda depressivo, anda ansioso, anda com compulsão alimentar, anda com crise de pânico, anda com, vamos lá, anda com medo, insegurança, baixa autoestima, tudo isso são coisas que mexem o emocional. O reiki trabalha em cima disso. Agora, você que está sempre com pensamento negativo, que não consegue controlar a mente, que não consegue focar nos seus sonhos, tem perda de memória, falta de foco, pouca acabativa, ou seja, aquela pessoa que sonha várias coisas, mas começa vários projetos, mas não consegue terminar, ou seja, tem um problema de desequilíbrio no mental, está relacionado também com um equilíbrio energético nesse sentido. Então, o reiki beneficia a todas essas pessoas. E também pessoas que, de repente, estão descrente da vida, descrente de si, que também é um tipo de quadro de uma pessoa depressiva, mas está muito mais ligado à espiritualidade. O reiki também vai trabalhar a questão espiritual. Alguém que de repente quer ter Gabi, eu não consigo ter uma fé, eu não consigo acreditar em mim, eu não consigo acreditar na minha capacidade. Isso vem muito de uma questão mais espiritual. O reiki trabalha também o equilíbrio energético daí. Quando eu falo de chakras, eu falo que tem os corpos energéticos. No Descomplicando Chakras eu falei, eu mostrei corpo por corpo. O que o reiki faz? Ele vai justamente reestabelecer a energia daqueles corpos que a gente não vê, mas que fazem total diferença na nossa saúde, que impactam nas doenças que a gente tem. Ó, qual o papel do reikiano na aplicação? Bom, qual é o papel do reikiano na aplicação? Ele é justamente o canal responsável por transmitir toda essa energia de cura. Ou seja, o reikiano que está ali na tua frente, ele também vai ter uma responsabilidade com aquela energia que ele está transferindo. Ou seja, ele vai ser um canal
que vai passar livremente aquela energia, mas ele também doa um pouquinho da energia dele, ele também interage. E existem tipos de terapias de Reiki que não trabalha só a aplicação de fato da energia. Eu não trabalho só a aplicação da energia em específico. Eu tenho todo um trabalho prévio, que foi uma das coisas que eu fui aprendendo dentro da casa, ou seja, antes de ir de fato pro vamos ver, antes da gente só colocar a mão lá, antes da gente só transferir a energia do Reiki, eu preciso entender por que eu chego no ponto que eu chego, por que eu acabo ficando toda escangalhada, que eu fico doente, que eu acabo ficando sempre ansiosa, que eu acabo toda errada, mexe as minhas emoções, eu não consigo levar minha vida adiante, por que esses problemas todos acontecem na minha vida? Isso está muito relacionado às posturas que a gente toma, os comportamentos que a gente leva, a forma como a gente leva a vida. E a forma como a gente leva a vida desequilibra a nossa energia. E aí o reikiano vai lá, através da energia, e reestabelece. Só que o que acontece? Não adianta eu ficar dando um banho se a pessoa dali vai sair porta fora e fazer o quê? Se banhar de novo com lama. Ou seja, para mim o papel do reikiano hoje, e é o que eu exerço, não é só a aplicação pura do reiki. É a conversa prévia que vai mandar no quanto o paciente vai entender que a importância dele reestabelecer, ou dele manter aquela energia que ele vai ganhar reestabelecida, é dele. O meu papel primordial é mostrar, é trazer essa consciência para ele, mostrar comportamentos que ele pode mudar, que vão ajudar nos problemas dele, e reestabelecer a energia para que ele de fato consiga, digamos, ganhar uma energia a mais, ganhar uma força para rever esses conceitos que a gente fala sobre comportamento, sobre ação, como leva a vida, porque senão não adianta de nada. É como remediar e sair de lá e se expõe ao mesmo problema. Continua fazendo as mesmas coisas. É de novo, é tomar um banho e cair direto numa lama. Então, o papel do reikiano para mim tem isso. O de conscientizar, de trazer responsabilidade, que por mais que eu esteja ali transferindo a energia, eu sou mais do que isso. Eu tenho que mostrar para ele que ele tem o poder de curar e de manter o bem-estar e a saúde dele, através das ações, através de posturas, através de várias coisas que ele, como ele leva a vida, tá? Então, esse é um papel que para mim é muito importante e que foi o meu despertar dentro da minha terapia, digamos, como terapeuta, foi justamente isso. O fato de chamar a atenção para a pessoa de que ela é responsável pela cura que ela está buscando ali através do Reiki. E mostrar as ferramentas, mostrar as possibilidades, mostrar o que ela pode fazer. Também não é só falar que ela precisa ter responsabilidade, é mostrar, de fato. Certo? Bom, gente, por que eu devo investir numa consulta de Reiki? Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, Gabi, por que eu devo investir numa consulta de Reiki? E aí o ponto que para mim é primordial é o seguinte: o Reiki, ele vai tratar o equilíbrio energético da pessoa, ou seja, aonde começam as doenças, aonde tudo começa. Tudo começa no nosso campo mental, no nosso campo emocional. Ou seja, antes de por exemplo, antes de um problema de garganta chegar no meu corpo físico, alguma coisa no meu emocional, alguma coisa no meu mental estava ruim e isso começou a acumular. E esse acúmulo, ele vai vindo até chegar no meu corpo. E quando ele chega no meu corpo, ele se manifesta como uma doença. E aí, o que acontece? Se eu tomo um remédio para dor de garganta, eu tomo, eu curo aqui. E aonde tudo começou? Continua mal. E então, daqui a um tempo, de novo, eu vou estar com dor de garganta. E vou ter que tomar outro remédio. E chega no momento que tu já não tem mais o que fazer. Tu fica dependente de um remédio. Pessoa que sofre de sinusite. Quem aí não sofre de sinusite? Tenho sinusite crônica. Gabi, não tem jeito. Eu dependo de sorinho. Eu dependo de sprayzinho. Minha vida toda não tem como resolver. Tem sim. Se tu descobre que a sinusite ela tem um fundo emocional, ela tem um fundo de desequilíbrio energético e tu trata lá, tu acaba com a fonte, tu mata a raiz do problema, tu acaba com aquela fonte. E com o tempo, tu te livra desse problema do físico. Então, ele tem um benefício extremo. Ele vai tratar o problema lá na raiz.
fazer com que ele acabe lá onde tudo começa. E o benefício dele é excelente, porque daí ele pode prevenir de algum problema emocional, alguma doença que a gente possa colher no nosso físico, ou até uma doença mais grave, por exemplo, um câncer. Geralmente ele tem um fundamento em algum problema no nosso campo energético, seja emocional, seja mental, seja espiritual. Ele começa lá. Então não adianta eu só querer tratar o meu físico. A doença, ela é um conjunto do meu físico, do meu corpo, do meu mental e do meu espiritual. Então, o problema é no todo. Eu tenho que tratar o quê? O todo. Por isso as terapias alternativas. Inclusive, a título de curiosidade, o Reiki, gente, o Reiki, ele é reconhecido como um tratamento pelo SUS. Sim, ele é reconhecido como um tratamento alternativo pelo SUS, justamente porque eles reconhecem o benefício que essa terapia traz na questão do resultado do paciente. Ou seja, desde março de 2017, eu confesso que eu estava atualizada, eu achava que era mais recente, eu fui hoje estudar e vi que, na verdade, já está há um bom tempo. Desde março de 2017, o Reiki foi incluído como uma prática integrativa, tá? Oferecida pelo SUS, na categoria de ações de promoção e prevenção em saúde. Ou seja, a medicina tradicional reconhece o benefício que, por exemplo, esse tratamento traz para a saúde do todo do paciente. Porque hoje a medicina entende que curar um paciente não é só tratar o físico, é tratar o todo. E tratar o todo tem que integrar tratamentos que trabalhem as outras questões que o tratamento alopático, o tratamento tradicional, não trabalha, tá? Que é questão mental, que é questão espiritual, questão energética, certo? Inclusive, eu tenho um exemplo vivo de uma das pessoas que eu acompanhei com Reiki enquanto fazia um tratamento de câncer de mama paralelo, tá? Eu, na verdade, fiz acompanhamento em 2 pessoas, mas a Lu foi extremamente de perto o acompanhamento dela, desde o momento em que ela fez a segunda cirurgia do câncer até terminar tudo, até zerar a rádio, até zerar tudo, e ela recebeu o diagnóstico que estava zerado o câncer dela de mama, tá? Foi durante todo esse ano. E o acompanhamento que a gente fez foi exatamente esse. Eu ia na casa dela, a gente tinha essa conversa, depois a gente tinha um atendimento com o Reiki, ou seja, a aplicação do Reiki, e no final, quando ela tinha as quimioterapias dela, a gente preparava ela energeticamente com banho de ervas. Foi esse ritual, gente, do início ao fim. E o resultado, ela teve uma recuperação muito grande, a imunidade dela nunca caiu, ela passou pelo meio da pandemia sem dar um problema, ela não teve uma ânsia de vômito, ela não passou mal em momento nenhum. Teve só uma das sessões que ela sentia algum mal-estar um pouco diferente, uma dor no corpo, e só, gente. Passar por quimioterapia e não ter uma ânsia de vômito ou vomitar, para quem já viu alguém tratar câncer ou para quem já tratou, sabe o que é isso. O que justifica? Se os médicos, nem os médicos entendiam por que ela estava tão bem. Inclusive, ela comentou com os médicos que ela fazia tratamento paralelo de Reiki, acompanhamento junto, e eles falaram, faça o que tu tá fazendo, porque isso te mantém como tu tá. Porque a gente não sabe como tu tá bem, mas tu tá. Os exames mostram, o físico dela mostrava. Ela falou, se eu não tivesse perdido o cabelo, ninguém diria que eu passei por um tratamento de câncer. E isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. E aí a gente entende o quanto, o que aconteceu. Ao invés dela lidar só com o tratamento de câncer no físico, ela tratou lá na raiz, aonde tudo começou para gerar esse problema, inclusive no físico dela. Certo? Aqui tem uma pergunta. O que você faz com a mão na hora do reiki? Deixa sobre a cabeça? Então, interessante. O que eu faço? O que as pessoas fazem? Porque às vezes fica aquela curiosidade de quem está recebendo. Nossa, eu vejo que ela passa a mão para cá, ela bota a mão para ali, ela baixa, ela bota aqui, daqui a pouco ela bota aqui atrás das minhas costas. O que está acontecendo? Na verdade, a gente tem pontos em específico do corpo da pessoa em que a gente sobrepõe as mãos. Não precisa necessariamente encostar. Tem alguns pontos que fica difícil, tipo atrás das costas eu acabo que não tem como não encostar.
Mas tem pontos específicos que o terapeuta, ele vai sobrepor as mãos, porque ali, o que ele vai fazer? Ele vai reenergizar o chakra específico da pessoa. Então, por exemplo, eu vou sobrepor as mãos em cima, nessa parte aqui, justamente porque aqui no meio eu tenho um chakra que eu preciso reequilibrar. Então, eu conduzo a energia para cá, eu conduzo a energia aqui para cima. Eu tenho pontos específicos que o terapeuta aprende que ele precisa posicionar a mão ali, porque ali vão ter pontos que vão receber essa energia. Não é aleatório, não é um ponto que eu escolhi. Posso, em algum caso específico, se eu sinto a necessidade de sobrepor a minha mão em algum ponto fora desses, além desses pontos que são obrigatórios, eu posso. Porque, de repente, de alguma maneira, eu estou sentindo a necessidade de que precisa se colocar energia ali, certo? Então, eu coloco. É muito raro acontecer, mas algumas vezes eu já fiz isso e depois conversando com a pessoa ficou super surpresa porque, na verdade, fazia muito sentido onde eu tinha sobreposto a mão. Mas é aquilo, quando a gente entra no flow, quando a gente se conecta com a energia, a gente apenas intui, a gente apenas deixa fluir. Então, além dos pontos clássicos que a gente tem, a gente também pode deixar fluir para outros pontos que a gente sinta necessidade ou não de colocar, tá? De passar a energia, de transferir. Certo? Gente, de quanto em quanto tempo eu deveria fazer uma sessão de reiki? Bom, gente, depende, é o primeiro ponto. Eu não vou botar assim uma super obrigação. Gente, vocês precisam fazer religiosamente. Eu indico, dependendo do teu caso, por exemplo, uma pessoa que chegar de repente, tá com um problema de ansiedade, tá com crise de pânico, tá com depressão, é uma pessoa que já tá num estado de saúde mais debilitado. Ou seja, está necessitando, e aí de repente é um trabalho que vai demorar mais a pessoa conseguir reestabelecer e ver, sentir os resultados de fato fluindo na vida dela. Então é uma pessoa que eu vou indicar que pelo menos ela faça uma vez por semana. Até que, digamos, até que os resultados comecem a florar mais e ela possa espaçar. Não é abandonar de vez tudo, mas espaçar. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas errarem muito nisso. É as pessoas não encararem o reiki como uma forma de tratamento. Elas encaram como um remédio. Bom, é o seguinte, quando eu tenho dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio para dor de cabeça, passou a dor de cabeça, até a próxima. Não vou ficar tomando remédio, eu não estou fazendo tratamento. Aquilo é só para remediar, ou seja, para sanar aquele momento. Só que um tratamento não funciona dessa maneira. Ou as pessoas esperam, bom, eu vou lá na Gabi porque a Gabi vai curar o meu problema. Outro ponto de erro clássico. Não, a Gabi não cura o teu problema. Ela te ajuda, ela te auxilia através da energia, ela te auxilia através da conversa, que eu falo que é o aconselhamento terapêutico no início, a tu conseguir trabalhar. E aí a energia do reiki vai trabalhando em paralelo com as mudanças que tu vai colocando na tua vida. E aí, por consequência, isso parece sutil, a energia do reiki é sutil, ou seja, ela é delicada. Porque como ela começa lá num campo que a gente nunca sentiu, o espiritual ou o mental, é muito sutil a mudança, é delicada a mudança. Porém, ela é muito mais funda. Quando de fato a gente percebe o efeito, o benefício que ela teve, realmente é um benefício muito mais duradouro, realmente é um benefício que impacta muito mais na nossa vida como um todo, certo? Mas não adianta eu ir lá, pegar, querer que a Gabi me cure em uma sessão, tudo, resolva, tá tudo feito, não preciso me envolver, tchau. Se eu tiver esse tipo de postura, eu não estou assumindo a minha responsabilidade pelo fato de eu ter ficado doente e pelo fato de eu poder me curar. Porque assim como eu tenho responsabilidade para ficar doente, como eu tenho responsabilidade para criar os problemas que eu crio na minha vida, eu tenho o mesmo poder, eu tenho a mesma capacidade, a mesma responsabilidade de criar a cura que eu busco na minha vida. Por isso que uma sessão
Quando eu converso esse tipo de coisa, quando a gente trabalha o reiki, a pessoa sai melhor, sai se sentindo mais leve, e ela acha que aquilo foi o basta, ela erra. E ela perde a oportunidade de começar a crescer, começar a evoluir. Por quê? Porque daí ela vai lá, acha que tá tudo bem, vaza, e quando ela volta, volta pior, ou volta a mesma coisa, aí de novo, né, Gabi, tô aqui. Gente, é um tratamento. Se der a continuidade, o efeito é muito melhor. O efeito é muito mais duradouro, porque é uma transformação, tá? Paralela com a energia que o reiki trabalha. Então, essa é um erro clássico que eu vejo muito. É a mesma coisa que eu ir para um psicólogo só porque eu tive uma crise com meu marido, de briga. Discuti com ele, não sei o quê, vou no psicólogo, falo sobre isso, trato sobre isso e vazo. Nunca mais apareço numa consulta. Vai adiantar? Quem já foi psicólogo vai dizer, o psicólogo nem aceita, né? Quando a pessoa volta, ele diz, mas por que tu não continuou? Eu precisava o quê? Tratar, porque ele trata o quê? O comportamento, a postura da pessoa. A mudança que ela precisa ter porque chega a gerar o problema que gera, a discussão, enfim, o que ela está buscando tratar. Certo, gente? Então, isso é muito importante. Levem o reiki como um tratamento, tá? E não é à toa que o SUS aceita e hoje reconhece como um tratamento, porque ele sabe e ele enxerga os benefícios nos próprios pacientes. Se não, por que ele ia integrar? Por que ele ia adicionar? Certo? Se não faz sentido, é uma coisa meia boca, não teria sentido ele integrar. Então tem sim um fundamento sério, só que as pessoas precisam entender e precisam valorizar isso. É um tratamento, certo, gente? Não é um remédio. Não é uma remediação que vai me curar em uma sessão. Tá bem? Seguinte, Gabi, falou sobre reiki à distância. Reiki à distância existe? E como é que é possível fazer reiki à distância? Não leva fé nisso, não. Eu lembro que até quando eu ouvi dentro do reiki, eu não levei muito fé quando ele falou, tem como mandar reiki à distância. Coisa duvidosa. Só que depois tu entende, gente, depois a gente vai se abrindo. A energia, ela não precisa de uma matéria, ela não precisa de um veículo, eu não preciso mandar via alguma coisa para que ela chegue. Exemplo. Gente, o exemplo mais antigo que tem. Quem aí já viu grupo de família? Na época nem era grupo de família. Enfim, quem aí já viu alguém comunicando? Nossa, fulano vai se operar. Ou, ficou sabendo, fulano tá gravemente doente ou ferido no hospital. Tá, uma pessoa que tá num estado de saúde extremo, tá num perigo iminente. E aí é aquela coisa, corre a ideia. Bom, gente, no dia tal, na hora tal, vamos fazer a corrente, ou seja, todo mundo vai orar por fulaninho. Quem aí, eu quero que todo mundo bote, quem tá me assistindo pelo chat, pode botar. Quem aí já não viu família fazendo novena, fazendo reza, fazendo corrente, para orar por aquela pessoa que vai passar por uma cirurgia? Ou então, para orar por aquela pessoa que está passando por um problema, está gravemente ferida, está com uma doença grave no hospital, para que aquela pessoa consiga se recuperar. Quem aí já não viu a família ou participou disso? Ou seja, o que era essa oração, essa corrente, e que muitas vezes resultava depois de alguma pessoa agradecendo. Obrigada, pessoal, pelas orações. Fulano tá melhor, fulano recuperou, foi tudo bem na cirurgia. Obrigada a todos que oraram. Gente, o que era isso? Todas as pessoas que oraram estavam lá do lado da pessoa? Ou elas estavam cada uma na sua casa, de repente em outros lugares, outro país? E aí a pessoa se recuperou igual. A oração chegou até ela. Mas que coisa mágica. O que é isso, gente? Faço muita oração para essa distância. Isso é, em outras palavras, a energia que não precisa de um veículo para chegar na pessoa. Ela só precisa de uma intenção direcionada. Se eu tô orando por quem? Pode ser para todos, não sei o quê. Mas se eu tô orando direcionado, de repente, para Lu, a minha oração, a energia da minha oração vai direto para Lu. E ela recebe o benefício, mesmo que ela nem saiba que eu tô orando por ela. É a mesma ideia do reiki à distância. Ou seja, a energia que eu transfiro para a pessoa, a energia que eu transfiro direcionada àquela pessoa, não precisa de um veículo.
Ela só precisa estar direcionada para aquela pessoa. O que eu, quando mando reiki à distância, preciso de uma pessoa? Tem até uma aqui, ó. Eu preciso de um nome. Aqui tem até uma data de nascimento, mas não precisa. Eu só preciso de um nome. Por que, Gabi, o nome? Porque eu preciso saber para quem eu estou enviando. Eu direciono a minha energia, ou direciono a energia do reiki para essa pessoa. Então, sim, reiki à distância funciona. Sim, faz total sentido. A diferença é que eu posso fazer tanto presencial, ou seja, assim como uma oração. Eu posso orar presencialmente com aquela pessoa, ou eu posso orar por ela aonde eu estiver. Energia do reiki mesmo. A diferença é que a pessoa que, de repente, quando faz presencial, ela vai sentir que a tua mão esquenta. A posição, quando tu coloca a tua mão, a pessoa sente aquele calor. Ela se coloca mais na interação. Então, talvez por isso que ela acha que funcione mais um jeito do que o outro, mas não, a energia é igual, vai da mesma maneira. Então, olha que baita benefício. A gente, em plena pandemia, a gente, em pleno isolamento, a gente tem ainda a capacidade de estar em contato com uma energia que equilibra. Mesmo eu estando na minha casa, mesmo eu estando aqui na Austrália e alguém estando no Brasil, o benefício acontece. Por quê? Porque a energia não precisa de meio, de um veículo para levar ela até lá. Eu não mando por Sedex para alguém. Ela vai. Ela só precisa de uma intenção, uma direção. Bom, se eu quero direcionar para Amanda, pego todo o nome dela, é o enderecinho dela. Eu direciono para aquela pessoa. Quem é católico? Tinha lá a oração para as pessoas enfermas, a oração para as pessoas que já tinham morrido, alguma coisa assim. Tinha lá o caderninho. O que se lia? O nome completo da pessoa. O que era a ideia? Eu vou direcionar essa oração exatamente para aquela pessoa que eu intenciono que receba essa energia de paz, de amor, de harmonia. Energia. Digamos, energia direcionada, endereçada à distância. Não importa se já morreu, ou seja, não importa se já desencarnou, não importa se é passado, se é futuro, se é presente. A energia vaga aonde eu conduzir, aonde eu direcionar. Então, sim, é possível, tá? Inclusive, a gente aprende um símbolo no Reiki, em que esse símbolo ele vai representar para que a minha energia, que a energia do Reiki se direcione para aquela pessoa. Ou seja, o símbolo significa mais ou menos não ter passado, presente ou futuro. Não importa onde está, a condição da energia vai chegar aonde eu direciono, certo? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente precisa desmistificar da cabeça, certo? Bom, gente, para encerrar, quem tiver dúvidas vai me colocando aqui e aqui, tá? Seguinte, como funciona, então, o meu Reiki Online? Eu anunciei, inclusive faço convite a todo mundo que está aqui, tem um sorteio rolando, tá? O que é esse sorteio? Esse sorteio justamente é um presente meu. É um presente meu que eu vou sortear 2 consultas de Reiki Online comigo, gratuita, tá? É a minha forma de agradecer as pessoas que me assistem, que me acompanham, que interagem comigo, que dão força para que o meu trabalho cresça, tá? Então, é uma forma também de eu inaugurar a abertura da minha agenda, que em 2021 eu vou abrir oficialmente, vou deixar aberto a minha agenda para fazer reikis online. Ou seja, por que reiki online, Gabi? Você falou que não tem veículo. Porque eu falei que eu poderia mandar energia para qualquer um que me fornecesse o nome. Mas mais do que eu enviar a energia do reiki, é o que a gente faz como terapeuta. Ou seja, é como eu mostro que, de repente, uma postura na tua vida, através da história que tu conta, precisa ser repensada, precisa ser mudada, porque é ela que faz tu ficar doente, de repente é ela que gera a tua ansiedade, é ela que acaba gerando todo esse problema que hoje tu vem tratar comigo. Eu quero te tornar independente, eu quero te mostrar o quanto tu é responsável e é capaz de curar as tuas dores. Só que, claro que a gente precisa de uma luz, a gente não consegue fazer isso, às vezes, desorientado, perdido, já cansado dessa batalha. Então, exatamente, o meu Reiki Online não é só o Reiki em si, mandando à distância.
A gente tem uma conversa bem longa no início, aonde eu chamo de aconselhamento terapêutico, ou seja, tu vai me trazer a tua história de vida. Em cima da tua história de vida, eu vou conseguir enxergar quais são os pontos importantes que a gente precisa trabalhar. Chakras desequilibrados, coisas que tu precisa te atentar, que tu pode repensar em como mudar para de fato melhorar isso. Certo? Sentimentos, medos, a gente trabalha tudo isso. Depois disso, depois que a gente conversa, que eu dou algumas dicas ou orientações de algumas coisas que vocês podem fazer para começar a melhorar a energia de vocês, para começar a fazer com que vocês tenham mais força para essas mudanças que eu vou propor, vocês começarem a fazer, a gente tem o Reiki à distância. E aí, o que eu faço no Reiki à distância? Eu só vou botar uma música de fundo, um mantra, fazer com que a pessoa se concentre, se conecte, para que ela esteja mais aberta para receber esse meu envio energético, meu envio do Reiki, tá? Faço o envio do Reiki, converso com a pessoa. Muitas vezes a pessoa pode ter enxergado alguma coisa, sentido alguma coisa, a gente compartilha isso, e aí pode ter algumas coisas que a gente vai conversar e vai trabalhar, alguma resposta que a gente vai receber ou não. E no final eu vou ter toda a ficha da pessoa para poder indicar um banho de ervas para a pessoa também trabalhar a energia dela através das ervas, não só através do Reiki. Tá? Então, com base na história da pessoa, com base naquilo tudo que eu vi, eu consigo montar a ficha da pessoa e depois eu envio um banho de ervas que a pessoa vai fazer personalizada, é para ela, é para o problema dela, tá? Então, as ervas que eu vou utilizar ali é para ajudar no problema dela. Então, esse é meu Reiki online, tá? Não é apenas um Reiki de envio, senão eu não precisava nem fazer uma chamada. Eu simplesmente enviava para a pessoa, certo? Então, essa é a minha ideia de fazer o sorteio novamente. Então, reforçando o sorteio, a ideia é dar um presente para vocês de final de ano, para que vocês comecem em 2021 de forma diferente. Quem quer participar do sorteio, se atente. Até o dia 2 de janeiro, eu encerro e escolho os 2 comentários que eu vou selecionar, que vão ser as pessoas que eu vou fazer essa consulta de Reiki online. Certo? Então, quem ainda não foi lá no meu feed, tem um post que diz sorteio bem grande e tem as instruções. Eu peço que vocês contem a história de vocês, digam o que vocês esperam para 2021, sigam as instruções direitinho para estar participando, para estar válido ali a participação de vocês. E aí, esperem o resultado rolar no dia 2 de janeiro, que daí eu já vou dar a resposta. Certo, pessoal? Não percam essa oportunidade agora. Em janeiro, vou estar já com a minha agenda aberta. Se vocês tiverem interesse, é só procurar. Me procurem inbox, me procurem por qualquer plataforma, que eu vou estar lá tirando as dúvidas de vocês. A gente também vai ter uma paginazinha onde vocês vão conseguir falar comigo direto pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida em específico. Certo, galera? Mais ou menos era esse o nosso quadro hoje do Descomplicando o Reiki, tá? E aí eu queria saber, quem tá me assistindo aqui, ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Ah, Gabi, mas falou uma parte do negócio e eu não consegui entender muito bem. Essa é a oportunidade, tá? Esse episódio é para deixar simples, é para descomplicar questões, às vezes, que a gente já ouviu falar, mas ficou tudo muito confuso, certo? Ó, botou aqui. Beijo, Gabi. Ó, é verdade, muito... Ui! Gente do céu. Tem muito a ver, todas as religiões, crenças impressionantes. É bem isso, tem tudo a ver. Certo, galera? Bom, quem ficou com dúvida, quem pegou no meio do caminho e quer ver, a gente vai deixar ela disponível no canal do YouTube, né? Porque, na verdade, esse quadro rola no canal do YouTube, mas a partir de agora a gente vai começar a compartilhar nas 2 plataformas, mas só vai ficar salvo no canal do YouTube. Então, quem ainda não entrou no canal do YouTube ou não participa, clica lá no meu link da bio, que vai acessar todos os episódios que a gente teve. Esse aqui é o 7º episódio do Descomplicando a Energia. Tem outros episódios que complementam várias coisas que eu conversei hoje, tá? Então, dá uma conferida no meu canal no YouTube. Certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, tão cedinho assim da manhã, para quem tá no Brasil. E a gente se vê até a semana que vem, de novo, às 7 horas da manhã, na quarta-feira, com o quadro Descomplicando a Energia, certo? Aqui eu vou simplificar questões para vocês, tanto energética quanto de terapia holística. Vejo vocês na próxima. Obrigadão!